Então, na aula passada, vocês aprenderam como criar uma variável. E aí, agora a gente vai mostrar outros tipos de variáveis que existem. Existe uma variável do tipo double, que geralmente eles usam para mostrar números decimais. Então, vamos chamar de preço. O correto é você escrever o código em inglês, que é algo mais padronizado. Mas se você quiser escrever em português, não tem problema, mas é importante não usar caracteres especiais, por exemplo, C cedilha, que não é uma boa prática. Então, é bem importante, toda vez que você escrever o seu código, evitar usar símbolos especiais. Então, por isso que normalmente se escreve em inglês, porque se você escrever em português e você não usar esses sinais, vai ter um monte de palavras erradas. Mas tudo bem, aqui vamos usar preço, e aí eu vou atribuir o valor de 20,5. Simplesmente um valor específico só para eu mostrar o que é um tipo double. O double ele permite você armazenar um valor decimal. Outro tipo de variável que existe é do tipo booleano. O tipo booleano permite você armazenar dois valores, verdadeiro ou falso. Por exemplo, e-mail válido. Ele vai receber o valor de falso. Então, por exemplo, eu criei uma variável que provavelmente vai armazenar o estado de se um e-mail é válido ou não, e ele recebe o valor de false. Então, para vocês verem como funciona, eu posso imprimir essa variável, né, e-mail válido, e se eu quiser modificar o valor dela, eu não preciso declarar var novamente, porque var é quando você vai criar uma variável, portanto ela já existe. Eu posso simplesmente chamar e-mail válido e colocar o valor de true, ou seja, verdadeiro. Obviamente que se eu tentar trocar o valor dela para um valor diferente, por exemplo, um texto ou uma string, obviamente não vai funcionar, porque novamente uma variável de um tipo só pode receber aquele mesmo tipo. Então aqui está falando que uma variável do tipo booleano não está esperando uma string. Então, esses dois novos tipos são bem importantes, o double e o booleano. Então, bem simples. Agora a gente tem 4 tipos de variáveis. A gente tem uma variável que é do tipo string, uma outra variável que é do tipo double, ou número, e uma outra variável do tipo booleano. E, finalmente, o inteiro. Então, vocês já sabem agora 4 tipos de variáveis, e agora eu vou explicar um pouco sobre padrões de nomenclatura. Como eu disse, o correto é a gente escrever em inglês, mas como eu sei que algumas pessoas não sabem inglês, eu vou fazer todo esse curso em português, mas durante o meu trabalho e a minha vida inteira quando eu trabalhei, sempre o código foi em inglês. E quando você cria uma variável, existe um padrão que é o chamado camel case. O que é esse padrão? É a forma como você escreve o nome da sua variável. Quando você escrever a variável, você não pode dar um espaço, por exemplo, assim, primeiro nome, porque o computador não entende o espaço e não é algo que funciona muito bem quando você cria uma variável. Então, você sempre tem que colocar junto. Mas se você colocar junto o nome da variável, fica muito difícil de ler. Quando você lê assim de primeiro nome, não fica algo bem claro. Então, para criar uma separação e para deixar o código mais fácil de ler, eles criaram uma nomenclatura, um padrão para dar nomes que chama camel case. O camel case significa que o nome da variável sempre começa com letra minúscula e assim que você acaba a primeira palavra, a segunda palavra vem com uma letra maiúscula, por exemplo, primeiro nome. E o mesmo aconteceu aqui no e-mail válido. E-mail válido. Se você fosse criar uma variável com 3 palavras, por exemplo, poder de compra, por exemplo, que é um inteiro. Então você pode ver que poder começou com menor, depois D maiúsculo e o C maiúsculo, porque são 2 palavras, de e depois compra.
Então é esse o padrão de Camel Case. É importante usar, principalmente em Kotlin, é algo bem difundido no mercado. Bom, agora que a gente já sabe bastante tipos, vamos fazer alguma coisa interativa com ele, certo? Tá gostando do conteúdo? Então dá aquela força pro canal, se inscreve e senta o dedo no like. Uma coisa bem legal de programação é que os conceitos matemáticos eles já estão incluídos no computador. Então, por exemplo, idade, que é do tipo inteiro. Eu consigo fazer operações aritméticas com a idade. Por exemplo, eu posso falar que idade recebe, por exemplo, 10 mais 30. Não faz muito sentido, mas só para ilustrar que você consegue fazer operações de mais, menos, multiplicação e divisão. Então, 10 mais 30 é igual a 40. Pode colocar menos aqui, você consegue ver o valor, pode colocar vezes, colocar 2 vezes 30 vai dar 60. E você consegue fazer dividido. 20 dividido por 10 vai dar 2. Além disso, você pode armazenar, fazer operações matemáticas com as variáveis. Por exemplo, vamos supor que eu crio uma variável x, e essa variável x vai ter o valor de 10, e aí eu crio uma outra variável do tipo y, que vai ter o valor de 20. E aí o que eu posso fazer é fazer uma variável chamada resultado, que vai receber x mais y. E eu posso imprimir o valor do resultado. Vamos ver como que ficou. Então, veja bem, aqui eu criei uma variável do tipo x, atribuí o valor de 10, criei uma variável do tipo y, atribuí o valor de 20 e fiz x mais y, que deu 30. Então, a gente consegue fazer operações não somente com valores fixos, mas também com variáveis. Por exemplo, y dividido por x vai dar 2. Eu posso fazer y vezes x, vai dar 200. Muito legal. Além disso, o Kotlin ele tem algumas funções já prontas para fazer operações matemáticas. Então, se você digitar math de matemática, ponto, ele vai te mostrar aqui várias funções que você pode usar para fazer cálculos. Por exemplo, aqui ele tem ABS, que significa valor absoluto. Ele tem aqui para calcular cosseno, tangente, seno, exponencial. Ele tem o valor máximo e mínimo, por exemplo. Vamos chamar aqui de máximo e mínimo. E aí eu vou passar x e y. Então, se eu mandar imprimir esse valor, isso aqui é uma função. A gente chama de função. O Kotlin ele já criou essa função e já deixou disponível para a gente usar. Portanto, eu chamei de math.max x e y. E na hora que eu imprimir, ele vai me mostrar o maior, que no caso foi 20. E se eu aumentar aqui, ele mostrou 100. Ou seja, ele pegou o maior valor entre essas duas variáveis que eu passei aqui na função. Então, vamos dar uma revisada no que a gente viu nesse vídeo. Então, a gente viu dois novos tipos, o valor double e o boolean. A gente viu que é possível fazer operações aritméticas com números e com variáveis. Por exemplo, aqui eu criei um resultado e aí eu fiz uma operação aritmética com o y e o x. E a gente viu também que existe uma biblioteca chamada math que permite você usar funções para fazer operações matemáticas. Então, eu vou sugerir alguns exercícios para você fazer. Então, o primeiro exercício é um exercício bem simples que a gente fez aqui. Então, você vai criar uma variável A, uma variável B, vai fazer a soma e mostrar usando o println. Então, println, e aqui você vai colocar o valor da soma. Então, use a biblioteca math para encontrar o valor mínimo das duas variáveis A e B. Bom, então vai lá e tenta fazer esses dois exercícios. Pausa o vídeo agora, porque eu vou escrever a solução de cada um desses exercícios. Então, esse é o exercício 1. Agora vamos para o exercício 2.
No exercício 2, a variável a e b já existe, então eu não preciso recriá-las. Pronto. Bem simples, não? Então até o próximo vídeo.